Bom, eu estava dizendo de vocês aqui do Dr. Bernardino Souto, médico generalista, professor da Universidade Federal lá de São Carlos, doutor em Medicina, Ciência e Saúde nas áreas de Infectologia e Medicina Tropical, especialista em epidemiologia. Diante da chegada da Ômicron, vamos aprender com ele, com quem sabe, com a observação médica, que hoje é fundamental. A ciência não conseguiu ainda explicar uma série de coisas, terá tempo para isso. Mas nesse momento de pressa, de pandemia, a observação médica é tudo que nós temos e tem ajudado muito. Vamos tentar entender essa Ômicron aí, gente, até para se proteger. E só será possível porque o Dr. Bernardino se dedicou aqui a falar com vocês, pelo que a gente agradece desde já. Bom dia, doutor. Bom dia, um grande abraço a você e nossos ouvintes. Eu que agradeço aqui, bom dia também. Bom, doutor, a Ômicron chegou, temos casos em São Paulo e já temos acho que um caso no Rio também, com tendência de propagar. O que dá para dizer nesse momento tão precoce, por sinal, mas já dá para ter alguma impressão do que vem a ser na prática esse Ômicron, doutor? Hoje nós já temos algumas informações importantes, que é a quantidade e a variedade de mutações que essa variante apresenta. Quando a gente pega o código genético dela, a gente vê que várias das mutações que ela tem podem conferir a esta variante um potencial de se transmitir de maneira muito intensa e muito rápida, e também um potencial de escapar, né, de driblar o sistema imunológico. Então, é muito preocupante, porque ela já é uma variante pandêmica, vamos assim dizer. Ela já tem sido detectada no mundo inteiro com uma certa rapidez e ela poderá, então, favorecer a ocorrência de novas ondas epidêmicas da Covid-19. Então, isso preocupa, porque se isso acontecer, nós vamos ter que refazer todas as nossas medidas que a gente vem relaxando aí em relação ao controle da pandemia. Me preocupa sempre, e a todos no caso, também o quesito letalidade, isto é, a gravidade que pode levar a óbito. E que na Delta não foi nada assustador, pelo menos não foi tão grave quanto a Gama. A Gama foi cruel, de fato, né? Diante disso eu pergunto, e quanto à letalidade da Ômicron, o que já dá para perceber, doutor? Olha, por enquanto, os poucos casos que existem relatados têm demonstrado que a doença não tem sido muito grave, mas provavelmente isso é efeito da vacina. A vacina deve estar ajudando a proteger um pouco em relação à variante Ômicron, embora mesmo vacinada, a pessoa pode adoecer com essa variante e pode até morrer dessa variante. Só que o risco de morte parece que ainda é menor do que se não for vacinado, né? Mas nós ainda não temos certeza de qual que é o tamanho da proteção que a vacina vai conseguir oferecer contra a variante Ômicron. Que afinal já tem casos em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, a tendência é a propagação Brasil afora, não é, senhor? Olha, considerando a mutação que ela tem, que confere um potencial de maior transmissibilidade, a expectativa é que ela vá se espalhar rapidamente pelo país afora e atingindo um grande número de pessoas. Se essas pessoas vão todas adoecerem ou não, é uma coisa que a gente ainda vai ter que observar. Mas a expectativa que nós temos é que ela deverá se espalhar de maneira rápida, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, na África. Bom, aí quando nós ouvimos, alguém pode ter ouvido o senhor dizer assim, poxa, mas apesar de a pessoa ter vacinado, ela ainda assim pode pegar e tudo, e esse tem sido um argumento de pessoas que não se vacinaram ou não voltaram por uma segunda ou terceira dose, por achar assim que, vacinado ou não vacinado se pega, então eu não vou perder meu tempo lá tomar a vacina. Vamos lembrar que a vacina tem outra finalidade, que é a de amenizar o impacto na eventualidade de pegar, né, doutor? Exatamente. Se você pegar o vírus não vacinado, a sua chance de adoecer, a sua chance de morrer é muito maior do que se você estiver vacinado. Então, a vacina é extremamente importante, porque ela diminui a chance de eu ter sintoma, e se eu tiver sintoma, ela diminui a chance do sintoma ser grave,
E se a doença for grave, a vacina ainda diminui a chance de eu morrer. Então é muito importante a vacinação, não dá para pensar. É interessante observar e ouvir alguma coisa a respeito desses casos que já temos aqui em São Paulo. Há um deles com internação e com certa gravidade. E outro não. O outro está sendo tratado em casa, sem consequências maiores, embora tenha sido positivado para Ômicron, né? Mas ele está em casa numa boa. A diferença dos dois. O que Olha, está hospitalizado não tomou vacina, doutor. pois é. Aí que... Esse é um fator extremamente diferencial. Curiosamente, aquele que está internado lá em São Paulo não tomou a vacina. O outro também está com a mesma Ômicron, mas está em casa com consequências leves. Então está mais que claro que a vacina... Ela protege contra casos graves e contra a morte. Isso é muito importante. Está mais que claro hoje, né, que a vacina... Agora fica difícil alguém vir a público e dizer, questionar a vacina, porque ela pode não ser 100%, como nenhum remédio deve ser, mas ela realmente protege. Já está mais que nítido isso, não é, doutor? Não dá para contra-argumentar mais, né? Exatamente. Quem defendia essa bandeira de não vacinar e tudo mais, se calou, porque tá aí, tá escancarado. A ideia de não vacinar, ela é indefensável. Não existe nenhum argumento técnico, social, político ou científico que fundamente a ideia de não vacinar. Que coisa, né? E ainda assim há quem insista. Bom, eu respeito, e tem que respeitar e tal, porque o sujeito... A vacina vai ser aplicada no sujeito e ele tem pleno domínio, inclusive tem direitos constitucionais. Só que nesse caso, meus amigos, o direito constitucional vai para o espaço, porque você vai se tornar portador e prejudicar outra pessoa. Você pode ter comando e direito sobre você. Mas quando um vírus desse faz de você um portador para ir para os outros, prejudicando outros, espera aí, que livre-arbítrio, uma ova, né, doutor? Desculpa a expressão, pô. Livre-arbítrio. Faço o que eu quero de mim. Mas você vai transportar para os outros, né? Exatamente. Tem uma questão que é o fato de que eu não vacinado, eu posso adoecer de forma grave e os doentes graves têm uma transmissibilidade maior. Então, isso colabora para o bom controle da pandemia na sociedade. Então, tem uma questão do direito coletivo que precisa ser respeitado pelo indivíduo. Né? Eu não posso querer me privilegiar em detrimento da sociedade. Né? O doutor... E tem uma questão bioética que, por exemplo, eu não posso impedir um paciente, por exemplo, de recusar um determinado tratamento. Mas se esse doente resolve suicidar, eu tenho a obrigação médica de tentar impedir. Então, esse livre-arbítrio tem um limite. Né? Mesmo no plano individual. Então, se o indivíduo se recusa a tomar a vacina, ele está fazendo uma escolha degenerativa, né? Uma escolha autodestrutiva e também destrutiva para a sociedade. Isso precisa, de alguma maneira, ter um controle social para que seja feito de uma maneira mais adequada e mais coletiva. O livre-arbítrio só poderia ser um argumento aí dessas pessoas se o vírus se encerrasse nela. E só nela, mas não ela continua dela para os outros. Só para a pessoa, então, paciência, né? É isso. Doutor... A gente não pode ter aquela ideia, né, de que democracia é cada um fazer o que bem quiser, segundo suas próprias regras. Isso não é democracia. E a gente confunde, né? Democracia é a gente acatar o que é de interesse e benefício para a maioria. Exatamente. É muito comum hoje você ouvir o cara falar assim, mas eu tenho o direito constitucional de liberdade de expressão, de falar o que eu penso. Não, você tem. Mas você leu as outras leis regulamentares que diz que você não pode cometer injúria, calúnia, difamação. Essa parte o cara não quer ler. O respeito está acima da lei, né? Ele só quer ler a parte que está dizendo do direito que ele tem, mas ele não quer ver os deveres também. Então ele diz, é o meu direito do meu corpo, ninguém toca no meu corpo se eu assim não desejar. Nós estamos falando de um troço que não morre em você, rapaz, que passa para os outros. Você vai ser portador, parceiro do vírus que mata o outro. Como é que você vai dizer que tudo que eu tenho livre-arbítrio? Vai pro espaço livre-arbítrio numa circunstância dessa? Né, doutor? Então, doutor, aí quando chegou a Delta,
daquele momento lá que chegou a Delta, e a impressão que vocês tinham, comparativamente a esse momento de chegada da Omicron, dá para dizer que a Delta foi mais grave, menos grave, ou a Omicron tende a ser mais leve ou mais grave que a Delta, por exemplo? Olha, a expectativa é que a Omicron seja mais transmissível do que a Delta. E que ela tenha uma propriedade maior do que a Delta de causar reinfecções. Infecções em quem já teve a doença e em quem já tem anticorpos, inclusive vacinados. Então, existe essa expectativa em relação à Ômicron. A Delta só não fez um estrago muito grande no Brasil, porque ela chegou num momento em que uma proporção muito alta da população já tinha anticorpos contra a doença, induzidos pela gravidade da epidemia no primeiro semestre, somado com a ampliação progressiva da vacina. Isso provavelmente obstruiu muito o malefício da variante Delta. Agora, a variante Ômicron, como ela tem uma chance maior, supõe-se que ela tem uma chance maior de driblar o sistema imunológico, então a preocupação com ela é maior do que com a Delta. Quer dizer, na prática, o que pode diferenciar um impacto menor no nosso país e em outras nações um impacto maior pode estar no fato da grande disseminação de outras cepas anteriores, né? O que produziu anticorpos nas pessoas, em parceria, vamos dizer assim, de defesa da nossa população junto com as vacinas. Então isso pode dar uma situação um pouco mais amena aqui no Brasil comparativamente a outras nações. O que aconteceu com a variante Delta aqui foi isso, né? Muita gente com anticorpo devido à alta circulação do vírus, mais a vacinação, juntou tudo isso e nos protegeu da variante Delta. Mas essa proteção é temporária. A imunidade induzida pela vacina ou mesmo pela doença, ela dura em torno de 6 a 8 meses. E se a gente não insistir nas medidas preventivas, como o uso de máscara, distanciamento físico, não aglomeração, mais vacinação persistente, com 2, 3 doses pelo menos, em massa, se a gente não fizer isso, em breve nós vamos perder essa imunidade coletiva e aí tanto a variante Delta quanto a Ômicron poderão fazer problemas. Vejam a Coreia do Norte, que foi um exemplo, um modelo mundial de prevenção. Então eles fizeram, no começo da pandemia, tudo tão certinho, foi o país que menos teve incidência e tal, mas veja agora, como a população não foi infectada, né? Lá foi totalmente preservada, agora a Omicron está causando um grande estrago lá, por encontrar mais facilidade para se propagar, né, doutor? Na verdade, isso é muito mais efeito do relaxamento das medidas preventivas do que da não circulação viral anterior. É? Então, na verdade, é o seguinte, quem fez todas as medidas para não circular o vírus anteriormente fez certo. O equívoco é não sustentar isso, é não manter essas medidas, né? Então, no caso brasileiro, por exemplo, a gente não fez o que devia ter sido feito e ainda estamos afrouxando tudo. Então, esse é o grande perigo. Entendi. Olha, gente, estamos aprendendo mais. Doutor, os sintomas dessa Omicron são exatamente semelhantes ou se diferenciam em algum aspecto em relação aos outros? O número de casos que nós temos ainda é muito pouco para fazer afirmativas nesse sentido, né? A infecção pelo coronavírus pode provocar desde sintoma nenhum até uma insuficiência respiratória grave e morte. Então, dentro desse espectro, a Ômicron poderá provocar qualquer deles. Obviamente que, considerando a pessoa vacinada, a probabilidade de sintomas mais graves vai ser bem menor. Pessoas não vacinadas poderão ter qualquer um desses sintomas, inclusive uma probabilidade maior de morrer. Alguns relaxamentos por ordem de decisões de governantes estaduais e tudo, como, por exemplo, deliberando aí e muitas cidades aí resolvendo até fazer carnaval, outras não, mas enfim, algumas decisões tomadas, mas
baseadas naquela tranquilidade, ou na tranquilidade que ainda temos nesse momento, vamos dizer, elas poderão, na sua opinião, até ser revertidas aí mais adiante, endurecer de novo algumas medidas em função da propagação desse vírus. E eu estou até me referindo aqui, por exemplo, ao governo do estado de São Paulo, que disse que a partir do dia 12 agora não precisa mais usar máscara em local aberto, por exemplo. Ele vai ter que rever agora, já que do dia que ele anunciou essa flexibilização, daquele dia para cá, a Ômicron começou a ganhar corpo dentro do próprio estado de São Paulo. Então é uma decisão que ele vai ter que rever, eu entendo, não é, doutor? Eu acho que fazer esse anúncio já foi um equívoco. Esse anúncio não deveria ter sido feito, porque a epidemia não está controlada ainda, nem no Brasil, nem no estado de São Paulo, nem nos nossos municípios aqui por perto. A epidemia ainda não alcançou nenhum dos indicadores de controle. Ela está arrefecida nesse momento, mas numa condição extremamente frágil e vulnerável a novas reascensões epidêmicas. Qualquer afrouxamento de medida neste momento é temerário e é imprudente. Então, independentemente da Ômicron ou não, eu acho que essa medida tem que ser revista, porque nós ainda não temos indicadores de segurança suficientes para fazermos flexibilização de alguma medida. E isso se aplica a cidades aí, grandes capitais e centros de grande afluxo de carnavalescos. Isso se aplica também às medidas já adotadas aí de que farão o carnaval. E agora? Talvez tenham que rever isso. Hein? Eu acho que eles não farão o carnaval, porque a epidemia não vai permitir. E se fizerem, vão estar dando uma grande contribuição à piora da pandemia e ao retorno de muitas mortes e muitos casos. Também penso que se esses números começarem a subir, quem decidiu por fazer o carnaval vai ter que rever na marra. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Eu estou me referindo aqui a Salvador, Rio, São Paulo e Porto Alegre, porque a maioria dos municípios brasileiros já decidiram que não vão fazer, mas as cidades argumentam que a economia dessas grandes cidades fortes em carnaval depende muito dessa temporada, hotéis e tudo mais. Então, eles defendiam essa ideia de que fazer o carnaval em função da economia sazonal do carnaval. Mas, se esse número começar a subir aí de agora em diante, eles vão ter que rever, pô. Senão, o cara que é o político, ele pode ganhar voto do lado econômico, mas perder muito voto. E lembre-se que o ano que vem é ano eleitoral, né? Então... na verdade é o seguinte, o que protege a economia é o combate à pandemia. Qualquer pandemia não controlada quebra a economia. Então, se a gente quer salvar a economia, nós temos que controlar a pandemia. Porque, de outro modo, a gente não consegue. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu sei o quanto o seu tempo aí é precioso, mas não, o senhor acredite que também o seu tempo dedicado aqui aos nossos ouvintes e telespectadores da região inteirinha também se converteu em um momento muito importante e oportuno, porque nós estamos falando do que está chegando aí e que precisa ter conhecimento. A gente tem que saber o máximo possível, porque isso vai ser importante nas decisões de enfrentamento, se isso realmente se acelerar. Doutor Bernardino, muito obrigado. Tenha um bom dia, viu, doutor? Obrigado pela atenção. Bom dia, um grande abraço aí e parabéns por uma matéria dessa de utilidade pública. Mas não seria possível sem o senhor aqui com a gente, pela sua especialidade e pela sua gentileza. Muito obrigado e um bom dia, viu? Bom dia, grande abraço, máscara e distanciamento físico para todos. É isso aí, bem lembrado. Um abraço, doutor. Falamos com o doutor Bernardino Souto, ele é médico generalista, professor da Universidade Federal de São Carlos, doutor em Medicina, Ciência e Saúde, Infectologia e Medicina Tropical e especialista em Epidemiologia.